De volta aqui com o Gazeta Entrevista. O assunto agora é economia. Estamos recebendo aqui o presidente da Federação das Indústrias do Acre, empresário José Adriano, e também o empresário Fernando Lage, que, entre outros empreendimentos, dirige um dos restaurantes mais tradicionais aqui de Rio Branco, e eu sou cliente também, viu, Fernando? Olha, agora a gente vai falar de um tema polêmico. Tem aí para discussão um projeto de lei que tramita na Assembleia Legislativa para regulamentar a venda de castanha no Acre. Só que esse projeto acabou chamando a atenção pelo fato de que ele traz uma proibição que é uma coisa assim que não foi ainda digerida, né? A proibição do produtor local vender castanha para outros países, para outros estados. Ele teria que vender só para as indústrias que beneficiam a castanha no Acre. E a gente vai discutir isso aqui, porque a Federação das Indústrias, ela entrou no circuito, a Federação das Indústrias entrou no circuito para entender esse processo e, quem sabe, até melhorar esse projeto. Boa tarde, presidente. Eu quero começar com o senhor. O que é que o senhor tem de opinião formada já a respeito disso? Bom, sobre o tema, ele é um tema que a gente acabou descobrindo que ele precisa ser muito bem analisado, todas as etapas do processo, né? E quando nos chegou a situação de transformar essa atual situação em lei, a gente sempre fica muito preocupado porque uma lei, ela tem aquelas que pegam e outras que não pegam, né? E se tem alguma relação com a indústria, pelo fato de nossa atribuição nos colocar numa situação de protagonista, nós temos a obrigação de participar ativamente, inclusive ponderando, como é nesse caso, a legitimidade, as condições que vão ser colocadas, em que momento, para que a gente não seja mal interpretado do ponto de vista da mais-valia, né? Porque a gente sabe que lá na ponta tem o extrativista, né? E nós temos também interesse na industrialização, mas não queremos isso a qualquer custo. Fernando Lage, você claramente já foi contra esse projeto, né? Teve uma audiência essa semana que tratou disso, foi lá na FIAC. Qual é a sua opinião sobre isso? Então, o projeto, do jeito que ele foi colocado lá, é impossível a gente pensar em apoiar. Por quê? O projeto chegou lá com 3 artigos. É proibido sair castanha in natura do Acre e as castanhas que forem apreendidas serão utilizadas 20% para entregar para as indústrias, para poder beneficiar a castanha, e 80% pode-se ir para a merenda escolar. Olha, qual é a preocupação minha, enquanto cidadão, enquanto pessoa ligada ao Instituto Liberal, é que o consumidor seja beneficiado. Quem é que vai ser beneficiado com um projeto dessa envergadura? É o consumidor? Ótimo, ótimo, eu estou dentro. É o extrativista, que é a parte mais fraca? Ou é só um setor oligopólio? Vamos colocar um pouco de luz aqui no setor castanheiro. Qual é o volume de produção que o Acre tem? Quantas indústrias existem? Qual é a produção que elas atingem de beneficiamento? Sim, a informação do IBGE, por exemplo, do ano passado é 35 mil toneladas. Sim. Informações aqui locais nos dá conta de 2 milhões de latas. Sim. O pessoal entende mais. 2 milhões de latas. A nossa capacidade de processamento industrial, que é o que interessa a FIAC, é menos de 500 mil latas. Então sobra aí 1,5 milhão a 1,6 milhão latas. Só por essa informação, que vão estragar aí. Já dá para concluir que o preço da castanha ia cair absurdamente. Vai para o zero. Vai para o zero porque vai ser uma super oferta. Se a gente criar um gatilho na lei, que é a minha proposta, inclusive já falei para o deputado, que é o relator da matéria. É o Heitor Júnior? Não é o Heitor, é o deputado Zen. Sim. Ele é que é o relator. Disse para ele, deputado, coloque um gatilho de preço mínimo. Toda vez que chegar o preço mínimo, não pode cair mais, o governo não tem preço mínimo para borracha, que ele tem um preço mínimo para castanha também, se querem proteger um setor produtivo. Presidente, né? Então é isso aí. Quando se fala na FIAC, vem a questão da indústria e da formalização das atividades e, necessariamente, da contribuição dos impostos, etc. O governo, eu creio que também tem perdido a arrecadação em função dessa atividade informal da produção da venda da castanha.
Partindo desse ponto de vista, como é que o senhor enxerga o problema? Se é para regulamentar, se é para arrecadar, isso não teria que ser discutido com todos os setores? E está sendo. Na realidade, a proposta do projeto de lei do deputado Heitor Júnior, ele é exatamente isso. Se pretende discutir, conversar com todas as partes, né, e exaustivamente, incluindo inclusive a tributação dessa matéria-prima, quando ela se comercializa. É óbvio que nós temos a sorte de ter caído na mão de um relator que também é advogado, né, na Comissão de Constituição e Justiça da Assembleia, e ele é bastante tranquilo nessa parte. Ele nos ouviu e ele entendeu que existe uma preocupação da gente enquanto indústria de se fazer a defesa daqueles que de fato estão regulamentados no devido processo de comercialização. Também nos interessa o fator da gente ter, nesse momento, a castanha como um produto essencial na alimentação do brasileiro e do mundo como um todo, e visando aí a exportação. Mas eu concordo em parte com o que o Fernando está colocando sobre como se destinaria esse excesso que está aí. É lógico que é exatamente a isso que se propõe o estudo que a gente quer fazer, que é para exatamente dar essas respostas que está sendo considerada nessas discussões, né? Eu quero colocar aqui para o Fernando o seguinte: tem a lei da oferta e da procura, que é um dos pilares da economia. E aí, quando a safra é grande, o preço cai, quando a safra é menor, o preço aumenta e tal. Isso vem assim há séculos, não é só no Brasil, a economia mundial se sustenta nisso. Tá. Outra questão é o produtor, que é difícil ouvi-lo, porque ele está espalhado dentro da floresta, quer dizer, são pessoas que vivem quase que isoladas, não têm acesso à informação, aos meios de comunicação. Como é que a gente vai equacionar tudo isso com mais um agravante? Se o Acre proíbe de se vender castanha, está dando o direito da Bolívia, do Peru, de Rondônia, vender outra coisa para nós aqui. Qual a sua análise? Eu não vou nem entrar no mérito da inconstitucionalidade de um projeto desse de proibir fazer as coisas. Até porque o direito de vir aí está ameaçado. Sim. Qualquer pessoa que tem uma produção de castanha, que investe nisso aí e quer vender no outro estado, ele pega, põe na condução dele, paga os impostos, vai lá e vende. O que o governo pode fazer, que a Constituição permite, é que ele crie alíquotas de impostos para determinados tipos de castanha, número 1, número 2, produzida assim assado. Castanha em casca é uma taxa alta, ele pode fazer isso tudo aí. Agora, ele não pode impedir que os bens e as pessoas não circulem. Não circulem. Hoje nós recebemos, só para dar um exemplo, nós recebemos 100% da energia que nós consumimos aqui de Rondônia. Já pensou se algum maluco meter um projeto lá e falar, não manda mais luz para o Acre? Não, e o alimento que a gente consome? Alimento que a gente consome, 90% vem de Rondônia. Quando o Acre ficou isolado, o Peru mandou tudo que a gente precisava. Claro que vai haver uma retaliação nesse negócio, está proibido. Eles têm indústria que trabalha com mais de 50% da matéria-prima nossa. O que nós temos que fazer é regularizar essa questão de pagar imposto ou não. Até porque, né, o mercado internacional não é regulado pelo Estado, é regulado pelo país. Quando a gente exporta castanha, seja ela descascada ou não paga imposto. É isento de imposto a exportação. Presidente, então, é um negócio que nós temos que discutir. Essa proposta Você volta já, Fernando? Sim. De ouvir o produtor. Quer dizer, a FIEAC também está preocupada com isso? Olha, eu quero corrigir aqui, né, que não está se proibindo de vender castanha. Se está se proibindo de vender castanha in natura, tá certo? E de forma a não respeitar o princípio da igualdade. Mas isso não relação. Criaria um monopólio para as empresas aqui do Acre? Isso aí já, de certa forma, isso foi levantado, mas eu acho que de certa forma aí é um certo terrorismo. Porque se só pode vender para essas empresas, vai ter um monopólio. Não se trata disso. Qualquer empresa, assim como o Fernando disse que está propondo uma industrialização também da castanha, qualquer empresa pode vir se instalar aqui. Na proposta de lei que está lá, que ainda não tem nada aprovado, ela tem essas considerações também de se fazer a regulagem daquele momento em que ela está em excesso. Agora, não, presidente, com relação... eu tenho aqui a cópia do projeto de lei. Eu São 3 artigos e não tem nada disso que o senhor está falando. É proposta aí, certo? Sim. Então, por ser proposta, ela não está finalizada. Então, é lógico que as discussões que estão ocorrendo são exatamente para chegar nessa situação mais ideal. Sim. E aí, voltando à questão do produtor lá,
É nossa preocupação também, porque se você observar, e isso o Laje pode confirmar, ele não vende, o produtor ele não vende diretamente para a indústria, ele vende para alguém que vai lá e coleta. Alguns chamam de atravessadores, a gente procura trazer esse termo até para uma situação mais tranquila, que é de intermediário. Esse intermediário, ele está regularizado, ele tem realmente as condições, ele está respeitando o produtor lá dentro das suas condições. O que a gente ouve e que precisa ser colocado é que em muitos dos casos, e a gente está se referindo inclusive a uma abordagem feita por países da América Latina aqui, e não se trata de Rondônia, que chegam a tratar esse produtor, Rogério, e precisa ser lembrado, como no século XIX, em que ele chega e antecipa esse valor para esse produtor, e ele fica refém dessa entrega desse produto, e por isso ele se sente tão prejudicado nesse momento. O que acontece? Ele não tem muitos acessos às informações, então ele está sendo lesado de alguma forma. Sim. Foi aquilo que eu falei da Exato. né? Então essa é uma das coisas que vai ser objeto do nosso estudo, para saber, existe esse intermediário, de que maneira ele está fazendo, como ele está abordando lá esse produtor, esse extrativista que está lá. Então é isso que a gente precisa discutir. Foi por isso que a gente entrou no processo, e como sempre a gente fez, queremos ouvir todo mundo, inclusive o industriário, o empresário, que também tem que ser ouvido. É um dos casos que foi levantado ontem lá, paga seus impostos, tem capacidade de absorver toda a produção. Se não tiver, nós não vamos ser a favor que deixe ninguém prejudicado pelo meio do caminho. Entendeu? O que tem de encaminhado para discutir essa questão? Audiências públicas, enfim. Boa pergunta. Nós fizemos exatamente o objeto pensando em ouvir todas as partes. Mas quem são todas as partes? Nós não temos a informação ainda precisa de quantas partes estão envolvidas. Então, o consumidor final, que foi levantado ontem lá, para mim também foi um aprendizado, viu? O consumidor final sequer sabe o custo dessa castanha, porque ele já paga lá com todos os impostos e ele está dentro de um produto industrializado e que muitas vezes existe uma diferença muito grande entre o que ele realmente pagou e aquilo que é imposto, né? Bom, dentro desse processo todo, a gente precisa avaliar bem que precisamos exaurir todos esses tópicos. O que foi encaminhado ontem? E isso foi proposta da própria audiência pública. Inclusive o Fernando colocou essa situação de uma possibilidade de preço mínimo. Isso são propostas. Existe a possibilidade de se discutir um preço mínimo, que eu também acho que vamos caminhar para isso também, até para dar uma segurança, né? Mas também existem outros encaminhamentos. Por exemplo, como o produtor não pode vir até uma sessão, como foi o caso ontem da nossa audiência pública, o projeto de lei vai até eles, aonde eles tiverem mais condições. Então é o caso dos municípios que têm maior produção, Sena Madureira, Chapuri, está proposto para lá, a federação vai acompanhar, independente de ser uma coisa proposta e organizada pela própria Assembleia, mas por nós estarmos dentro do processo, nós vamos acompanhar. O Ministério Público vai acompanhar. Com relação à legalidade também, Rogério, também é uma coisa que está sendo suscitada. O próprio promotor esteve lá do Ministério Público, né? Levantou a questão, e também é uma questão que precisa ser avaliada melhor, porque se você olhar a lei de 1979, a 689, se não me engano, de 1979, ela também foi, naquele momento, entende-se que foi levantada essa questão na época da ditadura, né? Então não houve discussão, mas ela também regulamentou a saída da madeira, né, de uma forma que não fosse beneficiada. Hoje é diferente, hoje nós temos um outro processo de discussão, hoje nós temos a busca da legitimidade daqueles que fazem parte do processo e ninguém pode ficar, todo mundo pode ficar tranquilo, não vai haver nada precipitado, porque o que chegou para essas pessoas, algumas pessoas que foram lá na nossa audiência pública, é que estava sendo decidido naquele momento e que na sequência já seria aprovado. E isso foi uma coisa que a gente provou lá e estamos nos comprometendo. Temos o compromisso do deputado Heitor Júnior, do próprio Daniel Zen, de que isso não vai acontecer dessa maneira e por isso eles podem ficar tranquilos com relação a essa discussão. Eu quero encerrar com o Laje dizendo o seguinte, além de empresário, ele também é um dos líderes que compõe o movimento do Instituto Liberal, defende o liberalismo aqui, e eu quero fechar com a sua opinião no sentido da instituição que defende uma economia aberta, o capitalismo, a concorrência, enfim, é também uma oportunidade de difundir essas ideias, né? Olha, você veja que, vamos ver a economia acreana, que é uma economia jovem, né, tentando sair da inércia. Todos os setores em que o governo tentou regulamentar aqui no agro deu errado. Deu errado.
Você pega lá atrás investimentos naquele programa de pupunha, palmito de pupunha, não virou nada. Depois veio a pimenta longa, sempre o governo querendo dar o tom dos negócios. O governo deve fazer os regulamentos, discutir com a sociedade, etc, etc. Mas ele não pode dar o tom dos negócios. E recentemente nós vemos que os projetos aí, em que o governo interviu na economia, os projetos estão todos falidos. Porque quem deve mexer com a economia é a FIAC, que representa o empresariado, que sabe onde ele vai buscar os talentos, onde ele vai buscar as pessoas para tocar os negócios. Nós não podemos trazer para dentro de negócio essa estatização. O mundo inteiro é a favor da livre iniciativa. Você tem que fazer produtos bons a preços que o povo possa consumir. Quando há essa intervenção, quando há oligopólio, quando há reserva de mercado, quando há cartório, a tendência é o produto ficar caro e as pessoas de pouco poder aquisitivo não têm acesso. Essa questão que a gente defende, que a livre iniciativa seja o parâmetro da produção, da produtividade, sabe, do empreendedorismo livre, não precisa de decreto. Esse assunto ainda vai render. Espero abordá-lo outras vezes. O nosso tempo é curto. Quero agradecer a vinda do Fernando Lage, empresário, e do presidente da Federação, José Adriano. E assim a gente encerra esse bloco. Daqui a pouco voltamos com mais uma boa conversa. Continue com a gente.